A partir de 2024, na Holanda, a cidade de Haarlem, pertinho de Amsterdã, deve banir a maioria dos comerciais de carne. A medida seria para o anúncio que é feito em espaços públicos. A região, que é conhecida pelo plantio de flores, pretende implantar a medida como preservação do meio ambiente. A justificativa seria o impacto climático que é provocado pela criação dos bovinos em larga escala. Segundo a Organização das Nações Unidas, a pecuária gera mais de 14% de gases de efeito estufa, neste caso o metano. Vamos repercutir essa decisão, já que pode resultar em mais iniciativas semelhantes em outras cidades e países. Quem conversa com a gente é Samanta Pineda, advogada especializada em direito ambiental. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, boa noite a você, boa noite a todos. É uma medida meio esdrúxula aí, né? Pois é justamente essa opinião que a gente quer ouvir de você, Samanta, de qual a repercussão que isso pode causar, já que às vezes pode soar meio arbitrário e de outra forma também temos aí a questão da preservação do meio ambiente. O que a gente precisa, na verdade, é entender de que forma que essa conta de grandes emissores colocada em cima da pecuária é feita pelas Nações Unidas. Nós estivemos nos últimos encontros da ONU, questionamos o próprio IPCC com relação a essa conta que é feita a partir dos rebanhos. No Brasil, a nossa criação de gado é feita, na sua grande maioria, de boi a pasto. E esse boi tem um impacto muito diferente do impacto causado pelo boi criado na Europa e nos Estados Unidos, no hemisfério norte, que é a régua usada pelas Nações Unidas, é a forma, né, que eles estão acostumados a medir emissão de metano. Quando a gente traz isso para o hemisfério sul, nós temos o diferencial do crescimento do pasto, do manejo do gado, da terminação desse gado, muitas vezes em confinamento, que diminui o tempo desse animal sobre a terra emitindo gases de efeito estufa. Então, a gente, acho que do ponto de vista ambiental, nós precisamos aqui primeiro olhar para isso, para essa forma da Holanda conduzir como um ato até de um certo desespero, lembrar que a Holanda está enfrentando problemas climáticos, problemas com o seu solo, existe uma diminuição na camada de solo, não existe plantio direto por lá, eles têm um problema com vegetação, então acabam tomando outras medidas. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem outro tipo de manejo, outro tipo de condução, e nós precisamos olhar para isso com um pouco mais de brasilidade, acho que essa seria a palavra. Tempo observar os estudos, né, e acompanhar o que está sendo dito, mas olha só, varejistas podem seguir de forma voluntária um protocolo para saber se proteína bovina que compram dos frigoríficos da Amazônia está relacionada a irregularidades, como desmatamento ilegal. O acordo foi fechado com a participação do Ministério Público, entidades de defesa do meio ambiente e a Associação dos Supermercados. Como é que seria essa questão aí vista pela senhora? Na verdade, a rastreabilidade é uma tendência que vem para ficar. Nós estamos vendo isso acontecer de forma cada vez mais eficiente com a tecnologia. E eu não acho que isso seja reversível. A gente precisa entender que o consumidor quer saber de onde vem o produto que consome, né? Pois é, justamente. Agora, voltando àquela questão da proibição prevista lá na cidade holandesa, é possível que, diante de estudos, em algumas cidades haja vamos dizer assim, esse bloqueio, ou pelo menos essa vigília maior sobre o comercial de carnes? É possível como medida de preservação? É possível, sem dúvida, e a gente precisa olhar para o contexto mundial, realmente, de como os dirigentes, como os líderes vão encarar isso. A gente tem agora, né, com a morte também da Rainha Elizabeth, uma mudança no cenário do Reino Unido. O ex-príncipe, agora rei, Charles III, tem uma visão mais ligada ao meio ambiente. Nós temos vários líderes mundiais que muitas vezes não entendem da parte técnica ambiental e acabam falando, levando para um discurso mais ambientalista, no sentido, às vezes, técnico e às vezes não. Então, eu entendo que sim, pode ser uma tendência, isso pode ocorrer em outros lugares.
Fico realmente pensando assim, né, em algumas regiões onde há um cultivo de determinada cultura, né? Onde há, de repente, na cidade da Holanda, como a senhora falou agora, questão da vegetação lá ter muita, ser muito prejudicada e por isso a necessidade, então, de se preservar. Eu fico imaginando que então, isso pode ser realmente uma medida que venha a colaborar, mas a gente tem que lembrar também a parte empresarial, a parte dos consumidores interessados nessa questão, por isso que é um jogo que tem que ser em debate, sendo colocado às claras, né? Exato, e tem que olhar o contexto regional, né? Quando nós olhamos o Brasil com 8% do seu território sendo usado para agricultura, 20% para pecuária, e o restante desse país todo em vegetação nativa, com uma forma diferenciada, com tecnologias diferenciadas de manejo de pecuária, nós temos uma distância muito grande dos problemas enfrentados, principalmente no hemisfério norte. Nossa matriz energética, por exemplo, favorecendo essas produções, que a gente tem impactos muito diferenciados em cada local. Então, tem que levar em conta quais são as ameaças que esses países estão enfrentando, de que forma que o Brasil pode, inclusive, colaborar com essas pautas, essa crise energética mundial, por conta do conflito da Rússia com a Ucrânia, que interfere, tem fazendeiro hoje gerando sua própria energia, sendo sustentável e colocando o restante, esse excedente de energia, na rede pública aí. Então, a gente tem que olhar essas regionalidades, as características técnicas de cada região e os problemas enfrentados para que a gente consiga olhar para essas medidas sem a paixão do discurso, que é muito bom do ponto de vista ambiental, mas que precisa ser olhado com, como você falou, essa ressalva de que a economia, a eficiência, a mobilidade social também dependem desse setor, né? Fortemente, aliás. A presença, então, de Samantha Pineda aqui conosco. Muito obrigado, uma boa noite.